Porém, lógico, sendo entre nós, não podia dizer-nos tudo, mesmo que já é tanta coisa. Disse no fim, a última ceia aos apóstolos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, e o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, mesmo que Jesus é a palavra do Pai, não podia dizer-nos tudo porque está no tempo. O tempo é uma sucessão. Ele não viveu eternamente entre nós, mas só 33 anos. Então precisava passar essa sua sabedoria a quem? Aí vem os apóstolos, com quem ele dará o Espírito Santo. Ele fala: tenho ainda muitas coisas para dizer, não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. São João 16, 12, 13. Então, Jesus garante o Espírito Santo sobre os apóstolos para eles, com a luz do Espírito Santo, ser capaz de revelar-nos a toda a verdade, a vontade do Pai. Este é um passo muito decisivo na procura da vontade de Deus. São João da Cruz, o doutor dos místicos, podemos dizer, tem um texto longo na subida ao Monte Carmelo, segundo livro, capítulo 22, onde ele fala: no Antigo Testamento o povo precisava jogar sorte porque não sabiam o que é a vontade de Deus. Mas agora, Deus mandou o seu Filho. E neste Filho revelou tudo, de modo que agora Deus não permite mais de jogar sorte ou de adivinhar as coisas, mas agora ele diz: vão a Cristo. Em Cristo eu falei tudo. Este é meu Filho amado, no qual pus todo o meu amor. Escutai-o. E este Cristo continua na igreja. Interessante, nos próprios apóstolos podemos ver, no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, antes da efusão do Espírito Santo, Pedro queria um sucessor de Judas, então rezaram, discutiram e tiraram sorte. Rezaram para que Deus deixe cair a sorte certinho. Mas nunca mais depois. Esta adivinhação, ou tantos e tantos meios obscuros, que ainda hoje, infelizmente, são tanto espalhados, até os cristãos procuram coisas destas, nunca mais se encontra isto entre os apóstolos. Mais tarde, por exemplo, no capítulo 6, se vê eles reunidos, consultando, escolhendo pela oração. De modo que, se diz no texto, nós e o Espírito Santo decidimos. Eles confiam neste Espírito Santo que Jesus prometeu. De modo que, hoje, devemos procurar a vontade de Deus no magistério, na hierarquia da igreja, que nos fala particularmente no catecismo. O catecismo é esta resposta que Deus nos quis dar como orientação. E o Papa João Paulo II falou claramente: é uma norma segura para o ensino da fé. E, semelhantemente, Bento XVI é um critério absolutamente seguro. Ele falou em 2010 sobre o catecismo. Então, é isto o caminho para descobrir a vontade de Deus hoje. No catecismo, a igreja nos interpreta os 10 mandamentos e a vontade de Deus em geral. No catecismo, a igreja de hoje considera exatamente os problemas da nossa vida, mas respondendo, orientando-nos na luz dos 10 mandamentos e da Sagrada Escritura. Problemas como o trabalho no domingo, como a educação dos filhos, o amor ao próximo que devemos uns aos outros, os problemas que teríamos no mundo
sobre a sexualidade de hoje. A igreja não é uma sociedade que simplesmente vota hoje assim, amanhã assim, como os políticos podem fazer quando se trata apenas de um assunto prático. Onde vamos puxar a estrada? À esquerda ou à direita? Como vamos fazer as luzes no tráfico? Como vamos organizar isto? Isto são conveniências que hoje podem ser melhor assim, amanhã melhor assim. Nos regulamentos da vida, a igreja não está jamais livre de terminar hoje isto e amanhã o outro. Ela tem a missão divina, um santo dever de interpretar e dizer-nos a vontade de Deus em todos os assuntos da vida moral ou da vida diante de Deus. A área do trabalho, dos impostos, dos salários e tudo interpreta no sétimo mandamento. As questões de obediência às autoridades civis ou dos governos. São Paulo nos orientou já na Carta aos Romanos e a Igreja interpreta isto para nós hoje. Tantos apóstolos deram orientação sobre os diversos estados da vida, que é também vontade de Deus. De modo que a Igreja, esses apóstolos, recebendo o Espírito Santo, nos comunicam a vontade de Deus, seja por escrito, como no catecismo, nas encíclicas, ou oralmente, por homilias, conferências, retiros, em tantas e tantas formas diferentes. Isto nos leva a um outro passo, uma sexta resposta, se queremos, para descobrir a vontade de Deus. Os apóstolos indicaram, falaram aos jovens, aos homens, às mulheres, aos viúvas, aos escravos. Eles prestem atenção ao estado de vida. É uma missão que nós recebemos até por um sacramento. Sacramento do batismo, sacramento matrimonial. São os sacramentos que nos colocam numa determinada circunstância de vida. E logo, nesta circunstância, devemos cumprir a vontade de Deus para nós. Nós temos um intérprete muito belo sobre isto. Muitas vezes o povo hoje tem o livro dele como orientação da vontade de Deus na vida cotidiana. São Francisco de Sales, no seu livro belo Introdução à Vida Devota, ou Filotea. Ele lá diz, digo, pois, que de diferentes modos há de se exercer a devoção, quer dizer, pelo nobre e pelo operário, pelo servo e pelo príncipe, pela viúva ou a donzela, ou pela casada. E isto ainda não basta. A prática mesmo de devoção tem de adaptar-se às forças, ocupações e profissões particulares de cada um. E quando se opõe à vocação e ao estado legítimo de alguém, sem dúvida alguma é falsa. É, portanto, um erro, ou antes uma heresia, querer excluir a devoção ou a dedicação à vontade de Deus dos coortes militares, da oficina dos artífices, dos palácios dos príncipes, da morada dos casados. Deus tem uma vontade sobre todos eles. Então, em todas essas circunstâncias, deve-se procurar a sua vontade. Para isso, gostaria de dar uma palavra muito estranha, talvez, para alguns, mas, do outro lado, bem fundada nos sacramentos. Quando me perguntam como vou descobrir o meu diretor espiritual, eu falo, está casado? Sim, então já tem. Como que? Sim. O seu esposo, sua esposa é o seu primeiro diretor espiritual. Não me diga isso. Sim, senhor, senhora. Por quê? Primeiro, ele conhece-te tão concretamente que ele consegue dar os melhores conselhos. Segundo, nós pressuponhamos que ele te ama. Por isso casou. Ele quer o melhor, talvez um pouquinho para si mesmo, mas também para si. Para a convivência em comum, a harmonia entre o casal. É isto. Tenho tantos maravilhosos exemplos disto. Foi um casal
Uma senhora queria fazer um fim de semana, um retiro, mas o marido mal permite que ela vá no domingo à missa. Que ela vai... Mas se eu vou 3, 4 dias fora de casa, ela vai... Não sei. Eu não vou sem a permissão dele. Então, começou a rezar que Deus influencia ela, se for vontade de Deus, que o marido dá. Então, quinta-feira de manhã, um café, ela diz: Senhor, sabe que hoje tem um retiro, demora até domingo. O senhor acha que devo ir? E sem contar mesmo com isto, sai da boca dele: eu acho que tem que ir ao retiro. Ela não pensou 2 vezes, pegou as coisas quanto antes para ele não mudar a cabeça e foi. Uns 3, 4 semanas atrás encontrei uma senhora que diz: quando eu casei, eu quase não aguentei, porque quase sempre ele falou não. Mas uns 18 anos atrás, o pároco me pediu se eu poderia ajudar na casa paroquial. Ele queria que a casa paroquial seja todos os telefonemas, as portas sejam sempre atendidas, mas ele não pode ficar sempre em casa, então se ele ajudar. Eu posso pensar, eu gosto de ajudar os sacerdotes, mas devo perguntar ao meu marido. Mas ele sempre fala não. Então, aproximei ele e falou: olha, o padre perguntou se poderia ajudar na casa paroquial. Você não acha que posso? Em vez do não, ele perguntou seriamente, como bem um marido, um homem faz: o que é envolvido nisso? E ela diz: eu nem sei, ele não me explicou ainda nada. Então saía da boca do meu marido, que sempre só sabe falar não, faz: eu acho que tem que fazer o que deve fazer. E hoje passaram 18 anos que estou servindo o padre na sua casa paroquial, com a permissão do meu marido. O marido, primeiro diretor espiritual que nos ajuda. Na base do sacramento matrimonial. Cristo é o terceiro no meio. E por isso podemos esperar que ele vai nos orientar, dirigir através de um e o outro. Vamos ao 7º ponto. Muito interessante. Recentemente eu li 2 livros, Estados Unidos, gente escrevendo suas biografias, como chegaram à fé e aprofundaram. Uma dessas biografias até é intitulada As Santas Minhas Irmãs. Descrevendo sua história, descreve como, durante o caminho, pegou de repente um livro assim, estava lendo, e era exatamente aquilo que precisava nos problemas atuais para o próximo passo. Resolveu, devido a este conselho desta santa, que viveu uma vida semelhante, encontrou o caminho, a decisão reta. Continuando mais 2, 4 anos, entrou outro problema. Aconteceu, divina providência, encontrar outra indicação de uma outra santa e estudando, dedicando, questionando, procurando a vontade de Deus na sua situação, através desta santa encontrou exatamente a resposta que precisava saber. Os santos, com o seu exemplo e também com o seu ensino, que temos de tantos, nos revelam a vontade de Deus. E muitas vezes, em certo sentido, podemos dizer encarnados em situações particulares que eles atravessaram na sua vida. Todos conhecemos a vida da Santa Teresinha de Lisieux, a sua história de uma alma. Quantos milhões ela ajudou já, mostrando que simplesmente levantando um pedacinho do chão, por amor a Deus, agrada ele. E ele deixou talvez até acontecer que está lá embaixo para ensinar-me que eu devo estimar as coisas pequenas, dar atenção às mínimas coisas. Então, os santos são outros que nos ajudam a entender a vontade de Deus, não só em geral, mas também no mais particular da vida cotidiana. O 8º caminho da revelação da vontade de Deus a nós, em certo sentido, podemos chamar direção espiritual, o confessor. Aqui devo interromper, fazer um pequeno parêntese,
Quando falamos do início de